Olá, amigos da TV Cuiabá, canal 47, muito boa noite. Estamos começando neste domingo, dia 5 de fevereiro de 2012, mais um programa Ponto de Vista, conforme anunciado durante toda a semana. Nós estaremos recebendo na noite de hoje 2 entrevistados aqui para a gente fazer um contraponto em relação à questão fiscal e arrecadação do estado de Mato Grosso. Comigo, a presença do secretário adjunto de Fazenda do estado de Mato Grosso, Marcel Curso. Marcel, boa noite, prazer ter aqui no nosso programa. Boa noite, telespectador. É um prazer estar aqui e participar desse programa, dando as explicações e fazendo comentários que puder. Obrigado. Conosco também a presença, meu amigo, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Dr. Paulo Gasparotto. Boa noite, Dr. Paulo, obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui com você. Bom, para começar o programa, eu gostaria de perguntar ao secretário adjunto de Fazenda, Marcel, todo mundo está preocupado, a situação do estado de Mato Grosso do ponto de vista fiscal está um pouco preocupante. Alguns dizem que o estado está à beira do colapso, está à beira da quebradeira mesmo, vamos dizer assim. Qual que é realmente, na sua opinião, o senhor que está dentro da coisa, o senhor que está com as mãos sobre as finanças do estado de Mato Grosso, qual que é a atual situação do estado hoje? O estado, ele necessita de um ajuste. Nós não podemos dizer que estamos na quebradeira. Essas expressões, embora sejam expressões convidativas, né? A população às vezes utiliza, ou às vezes informalmente nós utilizamos, elas não refletem a realidade. O Estado passa por uma necessidade de ajuste. Nós tivemos mudanças na economia, a própria dinâmica do funcionamento do Estado exige que você faça ajustes. Esse é um momento de ajuste do Estado de Mato Grosso. Ele precisa resolver algumas questões. Ele precisa ou cortar despesas ou elevar receitas. A fórmula que está sendo proposta nesse momento pelo governador Silval é no sentido de um forte corte de despesas. Não há disposição do governador no sentido de elevar a carga tributária. O que ele está fazendo é revisão de benefícios fiscais e um forte corte nas despesas do próprio Estado para ele caber dentro do seu orçamento. Tá, e isso inclui demissões, pode acontecer atrasos de pagamento. Até que ponto o Estado vai conseguir cortar na própria carne para conseguir buscar o equilíbrio? E por onde começou esse desequilíbrio, se é que ele está acontecendo? Olha, não há necessidade nesse momento de você realizar cortes mais profundos do que aqueles que já estão encaminhados. Nós não estamos ainda falando em demissões. Mas evidentemente que, se forem necessárias, elas serão realizadas. Nesse momento, nós estamos fazendo uma racionalização do Estado. O Estado precisa caber dentro do seu próprio orçamento e, para isso, uma série de providências por parte do governador foram adotadas. A contenção de despesas, forte contenção de despesas. Hoje, nenhuma despesa acima de R$81 mil pode ser realizada sem a chancela direta do governador. Uma forte cooperação de todas as secretarias no sentido de reduzir os seus gastos e uma impossibilidade, né, de você expandir gastos nesse momento. Nós todos estamos trabalhando com um corte nas nossas despesas superior a 15% para caber dentro do orçamento. Não vai haver atraso, existe um compromisso do governador, principalmente com o servidor público. O calendário de pagamento do servidor público já foi divulgado, será honrado e não haverá atraso de salários. Em relação aos fornecedores, também nós somente iremos realizar aquilo que nós podemos pagar, consequentemente, não contrataremos aquilo que não podemos pagar. O Estado não se endividará. Ele, ao contrário, ele vai procurar viver dentro das suas possibilidades financeiras. Tem dinheiro, gasta. Não tem dinheiro, não gasta. Tá, mas então nós estamos hoje vivendo um período de desequilíbrio. O Estado precisa buscar o ajuste para entrar dentro dessa linha de equilíbrio. O que proporcionou esse desequilíbrio? Na sua opinião, o que aconteceu aí que o Estado chegou a esse ponto?
Olha, nós não estamos em desequilíbrio e não estamos correndo risco de desequilíbrio. O Estado realizou uma série de despesas demandadas pela própria sociedade, né? Nós vemos a sociedade exigindo do governador uma solução para a questão da saúde, por exemplo. O governador se predispõe, algumas vezes, a assumir o pronto-socorro de Cuiabá, por exemplo. Isso é uma despesa não prevista para nós. Nós temos que lidar com isso. Então, as demandas que a sociedade fez acabou por gerar um conjunto de despesas maiores. O que se faz dentro de casa, quando você tem que gastar mais num determinado setor, é você cortar em outro. É isso que nós estamos fazendo. Priorizando as ações que atendem a população, priorizando saúde, educação, segurança pública, como é a determinação do governador. Essas 3 grandes despesas, elas não estão contingenciadas, elas estão livres para serem usadas e geridas a partir da receita que vai acontecendo, e as demais entram no compasso de adequação, né? A ideia é botar o serviço à disposição da população e ajustar o Estado. A dificuldade que está aí acumulada, ela é fruto de uma sucessão de encargos que nós estamos assumindo ao longo do tempo. E esses encargos, em algum momento, exigem uma reflexão de um ajuste. Temos que cortar alguma coisa para manter esses encargos novos, né? Não tem nada a ver, por exemplo, com pagamento para Odebrecht, com as cartas de crédito, nada, isso não está afligindo a questão fiscal do Estado hoje? Não, nós não podemos ligar essas duas coisas. Ligar a questão do pagamento de cartas de crédito, de pagamento de Odebrecht, com a questão fiscal do Estado nesse momento. A questão fiscal do Estado nesse momento é fruto de uma sequência histórica, né, de uma série de acontecimentos. Evidentemente que nós estamos realizando hoje muito mais serviço do que antes. Nós estamos enfrentando, né, desafios maiores com prestação de serviço na área de saúde, educação e segurança, que exigem um volume maior de recursos. Também nós temos uma Copa do Mundo, que nós não podemos esquecer. A Copa do Mundo consome recursos, ela consome das finanças públicas esforço. Nós estamos dentro de uma realidade atípica. Vivemos um momento que a economia mundial tem problemas, a receita dos estados andou para trás no Brasil, é importante que se diga isso. Hoje, a receita do ICMS em 2011, ela fechou nos níveis da receita do ICMS de 2009, ou seja, ela perdeu espaço em termos de participação no PIB, e isso provoca um ajuste. Assim, o cenário econômico e as condições econômicas não favoreceram a realização de um orçamento, um crescimento acima de 8%, foi o que nós crescemos ano passado. Isso tudo provoca um ajuste. Então, uma realidade internacional precisa ser considerada, e temos uma Copa do Mundo por realizar. E grandes desafios na área de saúde, educação e segurança que exigem essa adequação. Essa adequação está sendo conduzida pelo governador Silval, que pessoalmente tem assim, uma grande admiração pela atitude que ele tomou, de reconhecer e levar ao debate para a sociedade um problema tão grave como esse de ajuste do Estado, porque sabedores somos de que as pessoas vão especular em relação a isso. Mas ele não teve medo, ele teve ousadia no sentido de assumir em público que é necessário um ajuste e que esse ajuste tem que ser feito. Embora as pessoas vão buscar, na maior parte das vezes, fazer uma espécie de uma caça às bruxas, ou atribuir a responsabilidade a esse ou aquele fato. Não, nós precisamos simplesmente fazer uma gestão do Estado. É o papel do governador e de seus colaboradores, né, entre os quais eu me incluo. Doutor Paulo, e como é que o comércio tem encarado, como é que o comércio tem assimilado essa atual política tributária do Estado? O comércio está satisfeito, está contente? Como é que está? Olha, eu acho que o comércio passa por um momento interessante, né, ainda de crescimento, as suas vendas em crescimento, e também passa por um bom momento junto à Secretaria de Estado e Fazenda com relação à carga dos impostos, dos tributos, principalmente do ICMS. Alguns meses atrás,
por sugestão do próprio setor empresarial do comércio, nós mudamos o formato, a maneira de apuração do ICMS, e hoje trabalhamos com a carga média de impostos, um percentual com relação à aquisição das mercadorias das empresas, e cessou consideravelmente, né, as reclamações. O empresário pôde perfeitamente saber, na realidade, quanto que custa o ICMS que ele tem que embutir, obviamente, nos preços, e isso trouxe uma serenidade, uma tranquilidade para todo o setor empresarial de comércio e serviço, e, logicamente, também diminuiu consideravelmente, junto à Secretaria, um volume de reclamação que havia por parte dos contribuintes. A principal reclamação que existia na época no setor é na barreira, né? A Secretaria de Estado tem o conta corrente fiscal, que quando a empresa apresenta alguma irregularidade, ou inadimplência do pagamento, ou qualquer outra modalidade que impede o trânsito das mercadorias, logicamente a Secretaria de Estado passa a fazer a cobrança, né, do imposto lá na barreira, e isso, como nós tínhamos um volume muito grande de reclamações, e, logicamente, um volume muito maior de pessoas inseridas no conta corrente fiscal, isso fazia com que havia um clamor, né, de todo o setor empresarial, grande parte também das pequenas empresas que tinham suas mercadorias retidas, e por um momento aí, talvez um ano, aí passamos também pelo conhecido markup em dobro, onde a Secretaria punia aqueles que estavam no conta corrente fiscal, e logicamente passamos um longo período aí de mais de um ano com uma situação extremamente desconfortável, né, para o setor empresarial do comércio, mas que hoje encontra-se resolvido. O comércio, as entidades empresariais do comércio têm uma relação hoje muito boa com o secretário de Estado de Fazenda e com o secretário de Junto Marcel, e temos administrativamente resolvido a grande maioria dos problemas que ocorrem no dia a dia. Coisas que a gente não via anteriormente, né? Houveram alguns momentos de cisão bem fortes entre o setor do comércio. Mas assim, eu acho que houve maturidade, né, do setor empresarial e também do Estado, né? No sentido de não deixar em nenhum momento, né, romper o diálogo, a conversação, o entendimento, e buscar soluções, né, para aqueles problemas que mais afligem o setor do comércio. E eu acho que isso vai continuar sempre sendo assim em todas, isso que é no comércio. Nós vimos agora a FAMATA aí tratando de um assunto delicado, né? Aí com relação vai tratar daqui a pouco. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa disposição e maturidade para entender, né? Às vezes o Estado também passa por algumas dificuldades, a gente tem que entender. Às vezes também o comércio passa por dificuldades, onde o Estado às vezes toma algumas decisões importantes, parcelando para o contribuinte, gerando condição para que o contribuinte possa honrar, né, os seus compromissos fiscais. Então, acho que a maturidade faz com que as coisas sejam resolvidas sempre através do entendimento do diálogo. E acho que o governador Sival tem proporcionado essa oportunidade. Essa semana mesmo nos convidou para almoçar com ele, onde discutimos vários assuntos, não só inerentes ao comércio, mas a economia e o desenvolvimento do Estado. E, logicamente, isso faz com que essa forma mais íntima, né, essa aproximação que existe entre o setor empresarial e o governo, faz com que as coisas sejam muito facilitadas. Nesse almoço rolou também alguma questão política relacionada a 2014, não? Não, nós trabalhamos... Ou a 2012, por exemplo, o senhor é cotado como um dos, talvez, candidatos aí a prefeito de Cuiabá pelo PSD? Não, esse assunto não foi tratado no almoço, foi um almoço basicamente para a gente fazer o reconhecimento, né, da situação que passa o comércio no momento, alguma previsão, como nós achamos que o comércio vai se comportar nos próximos meses. Logicamente isso envolve também, passa pela arrecadação do Estado, e em nenhum momento chegamos em nenhuma tratativa, né, com relação à área política. Mas, Marcel, com relação, você
nas suas palavras iniciais, você falou de desoneração. E aí, quando a gente fala de desoneração, a gente vai falar também de incentivos fiscais, né? O Estado também está revendo essa política de desoneração ou de incentivo fiscal que tem pautado até o momento? Isso é um movimento necessário e até saudável, né? Assim, nada é eterno. O incentivo fiscal precisa ser revisto porque alguns deles perdem o seu propósito de existir depois de um tempo. Eles são concebidos, na maior parte das vezes, por um período muito longo. Durante esse período de tempo, ele é verificado mensalmente pela Secretaria de Fazenda e pela Secretaria de Indústria e Comércio. É verificado mesmo, Marcelo? Vamos falar a verdade aqui. Esses incentivos, eles são fiscalizados, eles são assim, acompanhados para saber se estão sendo cumpridos as metas pré-estabelecidas na época que foi dado o incentivo. Existe realmente esse acompanhamento? Não tenha dúvida que existe acompanhamento. Só que a revisão nesse momento, ela não é uma revisão do cumprimento do incentivo. É do incentivo em si mesmo considerado. Se há razão, por exemplo, o Estado continuar estimulando ou incentivando determinados setores ou determinadas operações. Nesses casos, a questão é um pouco mais ampla. Ela é uma discussão se nós devemos continuar concedendo alguns tipos de incentivos, ou se eles podem ou não serem menores ou maiores. Então, essa revisão ela se faz necessária. Nós entendemos que alguns incentivos deixaram de ter propósito e eles estão sendo retirados. Esses que estão sendo retirados, evidentemente as pessoas vão ter um prazo para se adequarem, mas é necessário que o Estado faça essa revisão, até porque o Estado também não pode ter esse gasto tributário. O incentivo fiscal para nós é uma despesa como qualquer outra. Nós gastamos aquele volume de recursos com determinada atividade econômica e só se justifica esse gasto se a atividade não é capaz de sobreviver por si só. Agora, Marcelo, todo mundo fala que incentivo é a coisa mais maravilhosa do mundo, que, poxa vida, se uma empresa não tiver incentivo, ela vai para outro estado devido a essa guerra fiscal que existe, e que o incentivo é a melhor maneira de você manter a empresa no estado, de você garantir empregos e tudo mais. O Estado está começando a rever isso. Como é que é? O negócio não é bem assim, não? Não. Estamos fazendo isso com a cautela necessária, sem extirpar emprego, sem gerar desaquecimento na economia, detectando as situações em que é possível ele ser suprimido porque ele perdeu seu propósito. Quando ele perde a sua eficácia, ou ele perde o seu propósito, você pode retirar que não tem problema algum, né? Existem determinadas situações em que o incentivo perdeu o propósito. Você pode tirar que ele é neutro, ele não tem finalidade de existir ali, ele não vai fazer o diferencial de competição. A indústria está consolidada, o setor comercial está consolidado, a cadeia está consolidada, então você pode retirar que não há problema. Você mantê-lo é um gasto tributário desnecessário. Somente nessas situações é que nós estamos fazendo a revisão, retirando os benefícios. Também existe assim um maior rigor. Você comentou aí do acompanhamento, nós estamos ampliando o rigor do acompanhamento. É necessário muito mais condição de precisão por parte do contribuinte que utiliza esse incentivo, adotando ferramentas eletrônicas, prestando conta de uma forma mais dinâmica para a Secretaria, mantendo a sua regularidade fiscal, não tendo pendências com o fisco, para que ele possa usufruir do benefício. Hoje nós temos condições de suspender qualquer benefício em tempo real, através de instrumentos digitais e controles eletrônicos. E nós vamos passar a exercer isso com uma acuidade e com um tempo mais estreito, mais rapidamente nós vamos fazer isso. Então, basicamente é isso. Nós estamos fazendo uma gestão dos incentivos. A gestão dos incentivos envolve um maior rigor nesse momento para a sua fruição e um controle maior daqueles que são supostamente necessários e o fim daqueles que são desnecessários. Ok, nós vamos no nosso primeiro intervalo. Vou deixar só uma pergunta aqui para você responder no bloco que vem, com relação ao setor agrícola, que vem reclamando da carga tributária e parece que agora
além de reclamarem, parece que a coisa apertou ainda mais com relação, principalmente ao adubo, ao fertilizante. E eu quero saber qual foi a decisão da reunião da última quarta-feira entre as entidades representativas do setor primário, né, e o governo. Respondo daqui a pouquinho, logo após o intervalo, sempre no... Ok, de volta com o nosso programa. Agora são 11 horas mais 3 minutinhos, né? 23 e 3, neste domingo, dia 5 de fevereiro, como sempre, falando ao vivo, direto dos nossos estúdios, recebendo aqui as presenças do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, meu amigo Dr. Paulo Gasparotto, e também o secretário adjunto de Fazenda de Mato Grosso, Marcel Cucci. Marcel, eu deixei uma pergunta no bloco anterior com relação à questão do setor agrícola, que o Estado resolveu tributar, né, mudar a política tributária para esse setor para este ano. E houve uma reunião entre as entidades representativas do setor primário e o governo na última quarta-feira. Qual foi o resultado dessa reunião? Olha, o governador foi muito sensível às ponderações do setor, o secretário Edmilson, o secretário de Fazenda também, e iniciou-se uma discussão através do grupo de trabalho que acabou concluindo pelo entendimento. Não ficou nem da forma como o governo queria, nem da forma como os agricultores queriam. Nós fizemos aí um meio termo. Parte das questões ficaram como o governo havia proposto, com algum aperfeiçoamento. Existem algumas questões pendentes ainda para serem resolvidas até o dia 29 de fevereiro. Essa é uma data fatídica, ela não será prorrogada. A solução vai sair em relação a alguns pontos aí que precisam de um refinamento até o dia 29, mas eu entendo que houve assim um grande avanço dos dois lados. O governo cedeu e os agricultores cederam. A FAMAT defendeu veementemente seus pontos de vista, o governo também, mas foi possível chegar dentro do diálogo a um entendimento. Esse entendimento foi proveitoso. O regime muda. Não muda da forma como o governo desejava, mas também não fica da forma como os agricultores desejavam. Fica um meio termo. Esse meio termo, nós entendemos que ele é muito mais eficaz e eficiente, comporta dentro de si uma série de revisões, aumento do controle e aumento do rigor na fruição de alguns favores fiscais. Então, para o governo ficou de bom tamanho. A agricultura concordou em pagar mais para o fundo do FETAB, vai haver uma contribuição maior. Eu digo assim, concordou porque, na verdade, ninguém concorda em pagar. O pessoal busca um entendimento. Dentro do conjunto de negociações, acabou havendo um reforço do fundo FETAB que vai se reverter em benefício da própria agricultura, através de construção de estradas em projetos de interesse da própria agricultura. Então, houve um ganha-ganha. Entendo que, na verdade, o governador Silval conduziu bem a situação e finalizou ela no meio termo. Tá, mas o que mudou? Qual que era a política tributária antes e depois dessa decisão do governo, depois dessa reunião? Olha, a agricultura ela tinha uma série de favores que eram irrestritos. Acho que a primeira grande mudança... Benefícios mesmo. São benefícios que eram irrestritos. Eles passam a ser condicionados. Ou seja, o benefício existe desde que atendida a determinadas condições. Isso é muito importante porque, por exemplo, no setor industrial, nós estamos condicionando o benefício ao cumprimento de algumas metas de operações internas. Você não pode exportar tudo. Você vai ter que colocar uma parte da industrialização dentro do mercado nacional. Isso acaba ajudando o governo porque ele arrecada com essa tributação. Nós sabemos que quando vai para a exportação, por causa da Lei Candir, não há tributação alguma. O governo não vê a arrecadação disso. Há um compromisso das indústrias de esmagarem a soja matogrossense, de produzirem óleo e colocarem, por exemplo, neste ano, 35% do mercado interno, subindo de 5% até 45% em 2014. Então nós arrecadaremos em 2014 com 45% da industrialização sendo colocada no mercado nacional. Marcelo, qual que é o planejamento que o governo tem em relação à arrecadação
para esse ano de 2012 em relação ao ano de 2011? Olha, nós temos um orçamento que ele está nesse momento 8% superior ao do ano anterior. Na área de ICMS, nós temos uma arrecadação prevista de superior a 5 bilhões e pretendemos efetivar esse orçamento. O orçamento vai ser realizado, os ajustes que estão sendo feitos, eles são feitos porque são necessários o atendimento e o alcance desse orçamento, e sem ele nós não alcançamos o orçamento. Entendemos que o orçamento é perfeitamente realizável, mas não haverá excedente. Isso é um dado importante. Mas em relação ao ano passado, estou perguntando, Marcelo, você acha que qual que vai ser o aumento que o governo precisa ter para fechar 2012 redondo? O governo tem que se enquadrar dentro do seu orçamento. O orçamento do ano passado e o orçamento desse ano, ele comporta uma variação nominal da ordem de 8%. E se a gente for falar em termos de variação real, nós estamos falando de uma variação da ordem de 5, 6% real. Então, esse é o orçamento com o qual nós trabalhamos. Nós não estamos lidando com outra realidade. O Estado tem que se enquadrar dentro disso. A arrecadação não sobe 30%, 40%, 60%. E a Assembleia reclamou esse tempo atrás, chamou o secretário de Nilson lá para dar explicação, porque não estava faturando, porque não estava... E aí, ao mesmo tempo, a gente via o mesmo governo incentivando, dando incentivo, e, sabe, assim, desonerando o comércio. Quer dizer, eu, sinceramente, que acompanhei, fiquei me sentindo meio, poxa vida, o pessoal está preocupado com a arrecadação, está cobrando uma maior eficiência fiscal do governo e, ao mesmo tempo, está desonerando. Olha, eu entendo que é papel da Assembleia fiscalizar as ações do governo. Natural que chame o Executivo lá e queira saber do que está acontecendo. E foi muito importante a presença do secretário de Nilson na Assembleia, a presença do governo na Assembleia, porque, ao explicar, me parece que houve uma clara mudança de posicionamento do presidente Riva. O presidente Riva, essa semana, está nos jornais, num ato de solidariedade ao governador, está colocando o cargo dos membros do PSD à disposição do governo para ele fazer a reforma necessária. Mas que é num ato de solidariedade. Então, eu entendo também que assim, houve um amadurecimento, a Assembleia hoje cobra do governador providências e entendeu que é necessário fazer uma reformulação da estrutura do Estado. Está a Assembleia, inclusive, se propondo a cortar cargos. Eu vi o presidente Riva declarando isso nos jornais. Então, o clima, para mim, não é esse. Não. O clima é outro, de entendimento de todos os níveis de governo, de que é preciso se adequar ao orçamento existente. Não tem dinheiro além do orçamento existente. Então, todos estamos sabendo disso. Governador Cibol, o senhor entendeu mal essa entrega dos cargos do presidente Riva aí para o senhor, né? O senhor ficou reclamando, dizendo que o momento não era oportuno. Foi um ato de solidariedade. Entenda dessa forma, por favor. Não queira achar que o presidente Riva está te colocando numa situação ruim, né? A Cláudia, do Copema, pergunta: Marcelo, qual a sua opinião sobre o trabalho do ex-secretário Éder Moraes na Secretaria de Fazenda? Antes de responder essa questão, Cláudia, é importante dizer que eu estou repetindo aqui as palavras do presidente Riva. Claro. O presidente Riva anunciou no jornal, dentro desse espírito, né, de entendimento, de que ele estava colocando os cargos à disposição por esse motivo. Até para não ficar, né, porque o governador está um tanto quanto pressionado, né? Então é para deixar um pouco mais tranquilo até. Mas isso para mim caracteriza, assim, uma linha de convergência entre o Executivo e o Legislativo. Em relação à gestão do Dr. Éder, o Dr. Éder é uma pessoa de alta capacidade. Ele não está na frente da Secopa por um acaso. Ele é um profissional qualificado, conduziu a Secretaria de Fazenda com bastante maestria, chegou a resultados excepcionais, então é um executivo, como os demais do governo, e no caso específico dele, na frente da gestão da Secretaria de Fazenda, ele acumulou resultados numéricos muito expressivos. A gestão dele é uma gestão com resultados muito expressivos. Ele peitou mesmo, né? Ele enfrentou e tal, bateu duro, né? Eu diria para você o seguinte: os resultados acumulados é que prevalecem no final. Os resultados são muito expressivos. Concorda com isso, Paulo?
Olha, eu acho que O senhor que tanto brigou na época. O Éder Moraes, ele tem uma eficácia pessoal muito alta, né? É uma pessoa extremamente competente, né? E, logicamente, quando esteve na Secretaria do Estado de Fazenda, ele usou todos os meios imagináveis, né? Possíveis para aumentar a arrecadação do Estado. Eu defendo que quando o Estado cobra os seus impostos dentro da lei, dentro daquilo que deve ser cobrado, eu acho que ninguém se opõe a essa situação. Agora, na verdade, nesse período também foi criada uma série de outros recursos, né, no sentido de viabilizar o crescimento da arrecadação, e trouxe realmente um desconforto, um período muito turbulento, né, para todo o setor empresarial do Estado. Negro, né? Com relação à barreira, por mas exemplo. Ninguém discute que se ele não fosse tão competente como colocou o secretário Marcelo, não seria um homem de confiança do governador e não estaria frente à GECOPA. Subsecretário, Afonso, senão o Edmilson vai ficar chateado com a gente. Subsecretário Marcelo. Secretário adjunto Marcelo, né? E logicamente a gente sabe que hoje você está à frente da SECOPA, realmente é uma situação extremamente difícil, né? Porque, como já falou aqui o secretário adjunto, o Estado vai tentar viabilizar os recursos necessários para a construção de infinidade de obras, né, que fazem parte do planejamento da realização do Copa do Mundo aqui em Cuiabá. Mas assim, eu acho que são momentos que as coisas acontecem, passam, né? E a gente tem que entender que faz parte do processo da vida, as coisas continuam. Hoje vivemos outro momento e se conformar, né? E aceitar aquilo que já passou, porque também não há como modificá-lo. Verdade. Olha só, o primo pobre do Cristo Rei, quanto tempo, primo pobre? Saudade de você. Ele pergunta, olha, desde maio do ano passado, a Secretaria cobra a TACIM, Taxa Combate ao Incêndio, né, onde micro e pequenos empresários pagam a taxa de quase R$300. Mas essa semana, no incêndio ocorrido nas casas pernambucanas, em Vargem Grande, os bombeiros não tinham nem mangueira para conter o fogo. Não entendo para que essa taxa, para onde vai, onde é investida. Realmente uma situação vexatória. Nós mostramos, inclusive, aqui a matéria. O bombeiro, quando ligou a mangueira, caía água em cima do caminhão. E não conseguiam jogar a água no foco do incêndio. Lá nas casas pernambucanas, o incêndio demorou quase 4 horas e, quer dizer, danificou tudo, apagou tudo ali. E aí a gente pergunta, né, para que foi criada essa taxa, tá assim? E mais uma pergunta também interessante, que não vem muito ao caso com relação a você, Marcelo, mas eu, inclusive, fiz questão de, no meu programa, fazer um levantamento da questão dos hidrantes de Cuiabá e Vargem Grande. Tenho números estarrecedores, vou pedir até a produção, que eu acho que a produção deve ter ali. Uma coisa de louco. Cuiabá deveria ter quase 300 hidrantes, sabe quantos tem? 2 funcionando. 2. Tá? Vargem Grande tinha que ter quase 100, não tem nenhum, zero funcionando. E aí vem a taxa, está assim, e os bombeiros sem condição de apagar o incêndio. Aí vem o primo pobre aqui perguntando, secretário, como é que pode estar se cobrando essa taxa se o contribuinte não vê o dinheiro? É por isso mesmo, nós precisamos reequipar os bombeiros. Se a gente olhar para trás, coisa de uns 6, 7 anos atrás, nós só tínhamos bombeiro dentro da capital. Hoje você tem bombeiro no interior, você tem bombeiro em alguns outros pontos. É o que o custo desse serviço, ele é alto. E é difícil você prestar esse serviço porque os equipamentos são todos feitos por encomenda. É exatamente para poder reequipar o nosso bombeiro e dar a ele condições melhores de combate a incêndio, para que a gente não assista essa situação, é que nós temos que cobrar a taxa. E a taxa, ela é integralmente aplicada nesse propósito. Nós aplicamos integralmente num fundo de reequipamento dos bombeiros.
precisaríamos de mais recursos do que arrecadado. Quando é que começou a ser cobrada essa taxa? Essa taxa, ela existe, na verdade, há bastante tempo. Ela existe desde 2004. Mas quando começou a ser cobrada? Nós assumimos a cobrança disso perante a Secretaria de Fazenda a partir de 2010. A Secretaria de Fazenda, ela é muito mais eficiente quando se fala em cobrança de tributos. Nós temos toda uma estrutura que pode ser aproveitada para cobrança. Como a inadimplência na TASSIM, antes de vir para a Secretaria de Fazenda, era da ordem de 95%, foi preciso se adotar uma medida. Então, as pessoas estão reclamando de pagar agora, mas nós passamos anos e anos sem receber nada. O Executivo estava bancando esse serviço com orçamento próprio. Nos últimos 2 anos é que a taxa tem propiciado o fundo ter algum recurso. Então, nós estamos vendo aí mazelas acumuladas de vários anos. O esforço do Executivo, o comprometimento do Executivo é de aplicar o recurso onde ele tem que ser aplicado, reequipando o bombeiro. Só que você não faz isso em um ano. Nós vamos colher os resultados disso, talvez um pouquinho mais à frente. E o comércio, como é que encara essa taxa aí, Dom Paulo? Acha que é correta, tem que ser cobrada mesmo? Se, de repente, Deus nos livre e guarde, um comerciante aí tiver a sua loja queimada e, de repente, a mangueira do Corpo de Bombeiro não funcionar e não conseguir apagar o incêndio, o empresário pode entrar contra o Estado com uma ação porque está pagando a taxa e não teve serviço? Olha, eu acho que quando foi em 2010, né, tivemos a cobrança do TASSIM, nós somos sempre contra o aumento de carga tributária, porque, na verdade, isso acaba onerando o bolso do consumidor, né, que é esse bolso que traz alento ao comércio, né, que proporciona o consumo e faz com que o comércio seja pujante, ele cresça e se desenvolva. Então, na verdade, nós não concordamos com o aumento mais de carga tributária, seja de que modalidade for, porque nós já temos uma carga tributária hoje rondando o percentual de 40%, já é extremamente alta, né? Não só em si pela carga, mas também pelos serviços que o Estado oferece, como esse caso do incêndio que você acabou de mencionar. Será que não passou dos 40% não, Dom Paulo? Porque até o ano passado nós trabalhamos até 20 de maio só para pagar impostos. Esse ano eu acho que a gente vai até o final do mês de maio. Eu acho que já passou dos 40 aí. Nós temos vários índices aí, né? Que média, né? Esse percentual, que um fala em 36, outro 37, alguns falam até em 40%. Mas esses patamares, seja 36, 37 ou 40, ele é extremamente elevado, né? E compete basicamente ao comércio cobrar do consumidor o ICMS, o PIS, o COFINS, enfim, vários impostos que estão... É importante a gente colocar, porque fica parecendo que o comércio que paga, não é o comércio que paga, o comércio ele apenas recebe e depois repassa isso para o Estado, né? Então, quando se fala que o comércio é contra a carga tributária, é porque isso corrói o direito ou o poder de consumo do consumidor e atrapalha do próprio comércio também, não é isso? Não tem dúvida. Todos os impostos eles são praticamente repassados ao consumidor. Nós já prestamos um serviço ao Estado de arrecadar todo esse volume de impostos de milhares de consumidores e pontualmente nos dias fixados a repassar para o governo municipal, estadual e federal essa massa de impostos que hoje representa em torno de 75, 80 impostos que nós temos no país e que faz com que a cada momento que o Estado promove novo aumento com novos impostos, novas taxas, novos fundos, enfim, várias maneiras que existem, né, para que o Estado consiga aumentar a sua arrecadação, nós nos colocamos numa situação de defesa do consumidor. Quer dizer, nós não queremos mais, não desejamos mais aumento de carga tributária. Então, seja TASSIM, seja qualquer outro tipo de taxa, TASSEG, nós se manifestamos sempre contra, porque, na verdade, hoje, como representante de entidade que somos,
nós temos a obrigação de defender os contribuintes e os consumidores. Então eu vejo que nós tivemos esse ano aqui a criação também no Estado de novos impostos, de fundos, outras taxas que foram também aumentadas, de IPVA, etc., e que logicamente reforça o bolso do Estado, mas enfraquece o bolso do consumidor. Então é esse o nosso ponto que a gente sempre se coloca, né, contrário a situações que possam modificar e cada vez mais enfraquecer o consumo e logicamente enfraquecer o próprio comércio. Vale colocar aqui, pessoal, que não é a pessoa do Marcel Curso como secretário adjunto ou do secretário titular Edmilson que determinam que aumenta o imposto, ou que cria imposto, ou que desonera, ou que onera. Isso é uma política do governo do Estado, né? Eles estão lá para melhorar a eficiência, para buscar o equilíbrio, né, entre as partes, ou seja, o governo está gastando tanto, tem que faturar tanto para fazer face a esse equilíbrio e cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, eles são profissionais que estão ali. Politicamente, não são os responsáveis diretos, né, por essa política, né, Pepão? Mas eu queria colocar, Júnior, que realmente a sociedade ela está no limite da capacidade contributiva dela. Já passou, né? Eu acho que não há mais. Eu não aguento mais. Como o Estado se alvoroçar. Eu, quando falo Estado, não falo Estado do Mato Grosso, eu falo Estado como um todo, né? Claro. A União, o Estado, o município, né? Que eu acho que também as pessoas que fazem parte da estrutura, da máquina do governo, têm que entender que a sociedade já fixou que esse é o limite máximo que ela pode contribuir, que ela pode pagar. E que nós queremos que esse teto ele seja respeitado, porque, na verdade, nós sabemos que essa carga tributária, ela, de alguma maneira, ela faz com que o cidadão sinta-se cada vez mais desconfortável com ela, e que se você fizer uma relação com todos os países, principalmente os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, nós temos uma carga de tributo muito cara. Ainda temos também uma forma de pagar esse imposto extremamente complicada. O ICMS com a guerra fiscal trouxe um problema seríssimo para o Estado, para as empresas, porque há uma diversidade muito grande, né, de crédito, de débitos, e faz com que realmente o próprio contribuinte, ele muitas vezes não tem nem noção, na verdade, do que ele acaba pagando. Olha só, o Sérgio Canongia, nosso amigo sempre na audiência aqui, está perguntando o seguinte, Marcelo. Segundo ele, foi veiculado em alguns sites que hackers conseguiram roubar 60 milhões da conta única do Estado. Isso aconteceu realmente? Nós temos uma sindicância interna para apurar realmente a violação dos nossos sistemas. Os sindicantes estão verificando o que aconteceu, não é esse número, um número bem menor que esse, e assim, para não atrapalhar as investigações, o que eu posso dizer nesse momento é que nós tivemos um incidente dessa natureza. Houve alguma coisa nesse sentido? Houve uma coisa nesse sentido. 10% disso, 6 milhões, 1 milhão, não interessa. Nós estamos analisando o que aconteceu, já adotamos as medidas protetivas necessárias e já fizemos as proteções que impedem que aconteça de novo. Novos ataques. Agora isso... Até o Banco Central teve seu sistema atacado semana passada, né? Bradesco. A nossa dificuldade é que você vive num mundo onde a tecnologia é a base da ação. E também a base da ação ilegal às vezes. Nós temos que coibir isso e nos defender. Então, estamos estudando o assunto, já adotamos uma série de medidas para evitar que aconteça, e há uma comissão apurando a responsabilidade e vai punir aqueles que agiram dessa forma. Ok. Bom, o Dr. Paulo Gasparotto também veiculou a matéria, um artigo nos sites na última semana sobre a questão do fiscal eletrônico. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Você pode e deve ligar, os telefones estão no seu vídeo, 92421144,
36440760 ou enviar o seu e-mail para o nosso ponto de vista @cidadãoconsumidor.com.br. De volta com o nosso programa, agora são 11h33 nessa noite de domingo, dia 5 de fevereiro, recebendo aqui as presenças do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Dr. Paulo Gasparotto, e também do secretário adjunto de Fazenda, Marcel Cursi. Você pode e deve participar, os telefones estão no seu vídeo, 92421144, 36440760, ou enviar o seu e-mail, já posso ler aqui rapidamente, é o nosso ponto de vista @cidadãoconsumidor.com.br. Marcel, com relação ainda a essa questão aí do ajuste fiscal do Estado, na sua opinião hoje, quem é quem na ordem do dia? Onde que o Estado deve promover os ajustes, onde deve apertar um pouco mais o parafuso ou distorcer? É no comércio, na indústria, na agricultura ou no serviço? Eu diria para você que hoje a arrecadação do Estado ela tem 66% da sua origem está no comércio. 66%, 2/3. E o comércio pesa 44% do PIB no Estado. Então você tem uma participação mais proporcional. Na área de serviços, telecomunicação e energia elétrica, nós temos uma paridade. Na verdade, você tem algo em torno de 20% vindo disso, formando exatamente 20% do PIB a partir disso. Essa simetria, ela fica um pouco diferente quando você olha para a agricultura. Porque na agricultura, por uma questão federal, a Lei Candir estimulou as exportações, desonerou a agricultura no Brasil todo, não foi só no estado de Mato Grosso. Não é um ato do governo do estado de Mato Grosso, e sim uma política nacional, onde você tem um quadro diferente. Quer dizer, a ideia de tornar a agricultura o motor propulsor do desenvolvimento dos estados produtores de alimentos, na região centro-oeste, estimulou essa agricultura através da desoneração federal. Né? Então, na agricultura a gente tem uma outra realidade. Você tem algo em torno de 10% de contribuição para a arrecadação, com uma participação da ordem aí de quase 30% do PIB de modo direto. Né? De modo indireto, outros 30%. Então essa é a composição hoje que nós temos das fontes de arrecadação. Quer dizer, a agricultura ela participa com 10% e representa quanto de arrecadação? Não, ela participa com 30% do PIB e pesa 10% da arrecadação. 30% do PIB. Enquanto o comércio, ele participa com 66%, ou seja, 2/3 da arrecadação do Estado, e representa 44% do PIB, é isso? Por quê? Porque nós temos, hoje no estado de Mato Grosso, uma estrutura tributária orientada ao consumo. Na verdade, você desonera a produção. Ao você desonerar a produção, você tem que posicionar essa tributação no consumo. Desonerar a produção não é ruim. Você estimula o funcionamento da economia. O ruim é você tributar a produção e não tributar o consumo. Então, nosso sistema ele tem assim, uma base orientada ao consumo. No momento que as pessoas consomem, que há a incidência do financiamento do Estado. Você não acha que está um pouco desequilibrada essa questão com relação à agricultura, não, Marcelo? Que, poxa vida, ela representa 30%, ou seja, ela vende, aquilo que ela vende, que ela comercializa, que ela produz, significa quase 30%, quase 1/3 daquilo que o Estado arrecada. Só que ela contribui com apenas 10% disso. E o comércio, que é aquilo que as pessoas sobrevivem, que é o arroz, o feijão, a cesta básica, a roupa, o calçado, quer dizer, 66% não está um pouco desequilibrado, não? Olha, existem prós e contras. Nós também não podemos deixar de reconhecer que em 1996, antes da Lei Candir, o Estado exportava 10 vezes menos do que ele exporta hoje. Então, a economia, o estímulo dado à agricultura através da Lei Candir,
produziu efeitos desenvolvimentistas no Estado, gerou para o Estado benefícios indiretos, né? Agora é importante dizer, Onofre, que essa situação é federal, quer dizer, o Estado tem pouca governabilidade sobre isso. Na verdade, o governador e o Estado de Mato Grosso ficam aflitos, porque nós temos uma desoneração da ordem de 2 bilhões, que é o tamanho da desoneração da agricultura, feito pela Lei Candir. A própria Lei Candir e a Constituição prevê que a União Federal deveria estar ressarcindo o governo do Estado de Mato Grosso desse valor. O ressarcimento que nós recebemos no ano passado não passou de 15% do montante das perdas, algo em torno de 300 milhões de reais. E para esse ano não deve passar de 12% das perdas. Então há assim, uma política decrescente do governo federal de ressarcir suas perdas. O sistema funcionaria adequadamente se, combinado com a desoneração, viesse o ressarcimento federal. Quem não está honrando a sua parte nesse processo, entendemos que é a União. Naquilo que pôde se fazer aqui localmente, e foi esse o grande entendimento feito com a FAMAT, ela compreende, quer colaborar, tem marcos legais a serem observados, e dentro desses marcos legais, a agricultura se mostrou solidária, se mostrou capaz de contribuir para o Estado dentro daquilo que é possível fazer. Paulo, o senhor fez um artigo sobre a questão do fiscal eletrônico, veiculado inclusive para sites de notícia, inclusive no nosso, o www.cidadãoconsumidor.com.br. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. Olha, eu escrevi essa matéria mais no sentido de alertar os contribuintes, principalmente as micro e pequenas empresas, porque hoje as empresas elas têm um volume de obrigações acessórias, que é informar o governo estadual e federal de praticamente todas as suas práticas fiscais e contábeis. Então, nesse período aí de pouco tempo, foi criada a nota eletrônica, que foi um grande avanço, né? Que a nota eletrônica ela melhorou consideravelmente a parte concorrencial. Ela equilibrou a concorrência das empresas, principalmente as empresas do comércio. E isso foi um ganho muito interessante, porque as empresas que desejam ou que vivem na legalidade fiscal, elas tinham às vezes concorrentes que deixavam de honrar, de pagar os seus impostos e logicamente dificultava a vida dessas que logicamente eram corretas e pagavam corretamente os seus impostos. Então eu escrevi essa matéria exatamente no sentido de alertar as micro e pequenas empresas, os micros e pequenos empreendedores, que na verdade o Estado hoje ele está armado de todos os meios eletrônicos para fazer todo tipo de diagnóstico, né, de cruzamentos que ele faz de informação, desde que o produto sai da sua origem, da fábrica, até o seu destino, e que muito pouca coisa eu acredito que deva ficar fora desse processo, e que faz com que esses cruzamentos eletrônicos, esse fiscal eletrônico, né, que antigamente nós tínhamos aquele fiscal que visitava as empresas, pediu uma série de documentos, etc., ele praticamente está deixando de existir no Brasil inteiro, tanto na área federal, na área estadual, na área municipal. É inconcebível também, né? Em dias atuais a gente ficar pensando na figura daquele fiscal que em algumas das vezes, inclusive, chegava lá e vendia uma certa facilidade também, né, Paulo? Não, eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que o Estado está preparado para cobrar, né? A gente tem visto isso, o Estado hoje, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, tem uma eficácia muito alta na cobrança, né, dos impostos e no diagnóstico daquelas empresas que eventualmente deixam de pagar os impostos ou sonegam os impostos. E eu vejo que, assim, o alerta que eu fiz com essa matéria é de fazer o contribuinte entender que, principalmente o micro e pequeno empresário, que ele está tão suscetível, né, a ser fiscalizado como a média empresa, a grande empresa, e que ele também não vai ficar fora dessa fiscalização, porque a fiscalização eletrônica, ela tem uma racionalidade, né,
enxergar, em ver, né, aqueles que realmente estão deixando de pagar os impostos. E o Estado, com muita facilidade, é capaz de mandar uma notificação e, logicamente, cobrar esse imposto. Então, foi mais, na realidade, assim, um artigo no sentido de orientar e de buscar que as micro e pequenas empresas fiquem muito atentas no pagamento dos seus impostos, porque o Estado realmente está muito bem equipado e preparado para cobrá-lo. Por falar em eficiência fiscal, secretário Marcelo, como é que está a questão do endividamento? O Estado tem realmente cobrado, como o Dr. Paulo colocou, vocês têm realmente investido nessa questão da eficiência, da cobrança, e existe alguma facilidade? Como é que é, por exemplo, uma empresa que de repente é pega lá, que está com problemas e vem atravessando e de repente corre o risco até de fechar por não ter capacidade de pagar? Existe uma facilidade por parte do Estado nessa dívida, no parcelamento, por exemplo? Nós temos nesse momento uma série de oportunidades vantajosas para quem está irregular perante o fisco e está regularizando sua situação e voltar à sua atividade, à sua normalidade. Nós temos desde o pagamento, né, com desconto, o desconto pode ir de 55% até 90% em alguns casos, até parcelamentos, principalmente na área do ICMS, do IPVA, em 36 vezes, alguns com desconto até em 36 vezes, que nem não está sendo utilizado na proporção que nós imaginávamos que seria. Nós temos uma baixa adesão, por exemplo, nos parcelamentos. São parcelamentos que são temporários. Eu recomendo às pessoas a não enxergarem essa situação que está posta aí. Seja o desconto que hoje nós damos, né, para pagamento de algumas dívidas antigas, pode ser pagas aí com 55% de desconto. Seja o parcelamento que hoje está vigindo como algo permanente. Nós estamos fazendo, na verdade, um teste em relação a isso. O próprio desconto relativo ao que a gente chama o FUNED, né, o Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, que permite pagar algumas dívidas anteriores a 2010, registradas no conta corrente com desconto de 55%, ele está aí vigorando, é uma lei de 2010 e está sob avaliação. Essas coisas podem desaparecer num dado momento. Então, eu recomendo a todos que tiverem oportunidade e tiverem interessados de recuperar a sua atividade, em procurar a Secretaria de Fazenda, procurar o seu contador, tentar encontrar uma fórmula para fazer adesão às modalidades de pagamento, que eu acho que são excepcionais. Na história do fisco dos últimos 8 anos, eu não vi modalidades de regularização de pendências tributárias tão favoráveis ao contribuinte. Seria importante pensar no aproveitamento delas. Eu sei que cobrar imposto e pagar imposto não é uma atividade fácil, mas ela, nesse momento, ela está menor, está atenuada. É importante regularizar essas pendências. Certo. Tem aqui a opinião do Pilades, de Serra Dourada, nosso telespectador sempre participando do nosso programa, e diz o seguinte: olha, o secretário Éder, na época que era secretário da Secretaria de Fazenda, foi o melhor secretário para arrecadar impostos. Agora, na Secopa, ele está sendo o melhor secretário para gastar o dinheiro do Estado. Opinião do Pilades. É certo, ele pode gastar, ele arrecadou, agora pode gastar, normalmente. Né? Temos também aqui com relação ao teto do Super Simples, secretário, como é que ficará o teto do Super Simples? Porque muita gente está preocupada com relação a isso. É um assunto delicado. Estamos conversando. A intenção é encontrar uma fórmula para melhorar esse teto. Não sei como, né? Por quê? Porque Mato Grosso tem uma combinação interessante. Ele tem a menor carga na área do Simples Nacional, a carga que tem sido, inclusive, estimulada pelo Comitê Gestor Nacional do Simples a ser copiada pelos demais estados brasileiros, e ele combina isso através de uma política de teto. Então, a gente tem um teto, e combinado ao teto, a gente tem uma tributação menor. Enquanto os demais estados brasileiros, ao adotarem o teto, adotam uma tributação na entrada com cargas 2 vezes maiores do que a nossa, nós
temos a dificuldade de ter reduzido a carga na entrada e ter um teto combinando com isso. Para alargar esse teto, nós temos que fazer cálculo. Eu diria para vocês que nesse momento, cada R$50 mil que eu incorporo nesse teto, se produz uma supressão de 26 milhões anuais de receita no Estado. Então é preciso um grande entendimento. Nós fomos provocados, né, pelo CDL, pelas federações, estamos dialogando e tentando encontrar o possível. O que for possível fazer, será feito. Nesse momento eu não teria resposta, não. Eu diria para você que estamos avaliando e com a boa intenção de tentar encontrar a saída possível para todos nós. Seu Paulo, e aí, qual que é a expectativa do comércio em relação a essa questão do teto super simples aí? Olha, eu queria resgatar, né, esse teto do super simples. Esse teto há 6 anos, ele foi estabelecido e durante esses 6 anos não houve nenhum aumento, nem a correção monetária, né? Nesse período, o governo permitiu que esse teto fosse elevado. Então, na verdade, existe uma defasagem extremamente grande, né? Nesses 6 anos, que produziu um efeito negativo dentro das empresas, porque aquelas empresas que eventualmente foram vendendo mais, logicamente elas passavam a estar desenquadradas do super simples e entrando numa carga tributária maior, quando na verdade esse aumento das suas vendas era imposta pela inflação, pelo custo do aumento dos produtos e não efetivamente pelo aumento da venda de quem estava no super simples. Bom, aqui no estado nós temos praticamente 40 mil micro e pequenas empresas que estão aguardando ansiosamente, né, a elevação desse teto para que elas possam realmente crescer, se desenvolver e continuarem enquadrados dentro desse benefício, que é um benefício extremamente importante, porque que permite a elas também poder concorrer com as médias e grandes empresas, uma vez que elas fora desse benefício, elas como micro e pequenas empresas, elas não têm a mesma capacidade de compra das grandes empresas, das médias empresas, com relação a preço, com relação a prazo, e coloca elas numa condição concorrencial extremamente difícil perante essas empresas. E eu queria fazer um destaque, assim, para que o telespectador entendesse, que a empregabilidade no Estado hoje, em torno de 70% dela está em cima das micro e pequenas empresas. E é essa empregabilidade, essa renda desse emprego que faz com que as médias e grandes empresas tiram proveito disso, porque grande maioria dessa massa salarial são destinadas para as grandes redes, para as grandes empresas, no ramo de calçado, de alimentos, de vestuário, enfim, de todos os produtos que praticamente nós temos dentro do mercado, setor de eletrodoméstico, eletroeletrônico, né? E além de proporcionar essa empregabilidade que gera essa renda e faz com que as médias e grandes empresas também cresçam e se desenvolvam em função desses recursos, elas também consomem todos os seus insumos com uma carga tributária já elevada. Então todo o seu consumo de energia tem uma carga extremamente elevada dentro do Estado, a telefonia tem uma carga elevada dentro do Estado, o petróleo, e ela passa a comprar veículos, ela passa a modernizar a sua empresa, ela compra ar-condicionado, ela expande a sua loja adquirindo material de construção. Ela é a grande consumidora de insumos que, logicamente, a maioria desses insumos são comprados das médias e grandes empresas. Então, eu acho assim que enxergar, o governo ver, a valorizar as micro e pequenas empresas é realmente acreditar no crescimento e no desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado do Mato Grosso. Então o Estado não pode perder de vista que ele não pode sobreviver, na verdade, sem o trabalho dessa empresa praticamente familiar, né, que são as micro e pequenas empresas, e que traz uma contribuição enorme de impostos, geração de emprego, e que viabiliza principalmente as maiores pagadoras de impostos.
que são as grandes redes, né, as grandes empresas. Nós temos praticamente, hoje, 90% dos impostos de ICMS estão na mão das 500 maiores empresas aqui dentro do Estado. Então, eu sou um defensor realmente intransigente, às vezes até na defesa das micro e pequenas empresas, porque eu enxergo a importância que elas têm dentro da economia e dentro do desenvolvimento do Estado, e estamos trabalhando junto com a Secretaria do Estado de Fazenda, com o secretário de Minas, com o secretário Marcel, de buscar uma alternativa que possa atender a expectativa de milhares de pessoas aí que estão enquadradas no Supersimples, sem também promover dentro do Estado aquela arrecadação que ele acha tão necessária. Então eu acredito que estamos passando aí por algumas discussões, o Estado está tentando levantar que volume, né, que ele perderia de arrecadação se fosse criado o teto aí com aumento de 50%, se poderá fazer um escalonamento no aumento desse teto e, logicamente, sem também prejudicar aquele imposto, né, aquele valor hoje que ele já paga hoje, em torno de 7,5% de ICMS, que faz com que ele se viabilize economicamente dentro do Estado. E eu tenho assim uma percepção, queria até fazer assim até um alerta, né, ao Estado, ao Executivo, à Secretaria do Estado de Fazenda, que talvez se o Estado não contemplar esse aumento, ele acaba trazendo as empresas de volta à informalidade, as grandes dificuldades, basicamente econômicas, que elas passam a ter em função do não aumento desse teto, fazendo com que criem novas empresas em nome de parentes, em nome de amigos, né, para conseguir ficar dentro desse teto estabelecido. Na minha opinião pessoal, é que o Estado tem que olhar isso com muito carinho, com muita atenção, porque as micro e pequenas empresas têm uma importância econômica dentro do Estado extraordinária, que promove a empregabilidade, promove a renda e promove o desenvolvimento do Estado. Ok, com relação ao que o senhor Paulo falou, por exemplo, a questão da valorização do comércio local, hoje a gente vê, secretário Marcelo, que um dos setores que mais cresce na economia é a questão da construção civil, não é isso? E nós tivemos aí uma desoneração da ordem de cerca de 7% no ano passado. O setor do comércio de materiais de construção era tributado com a base de 17% e caiu para 10%. Como é que está isso? Os resultados para o Estado, na prática, foram satisfatórios? O Estado conseguiu arrecadar mais com essa desoneração ou o Estado está levando prejuízo? Nós fizemos recentemente uma reunião com as entidades que congregam o comércio de materiais de construção para tratar do assunto. Foi necessário fazer um ajuste, nós fizemos um ajuste, está publicado no Diário Oficial, tornando a regra um pouco mais rigorosa, porque durante o primeiro período do teste dessa regra, nós tivemos perda de arrecadação. Essa perda de arrecadação ainda é possível ser corrigida através do uso de uma regra em que exija do contribuinte regularidade fiscal para ele fruir desse benefício. Ou seja, a redução de carga tributária somente será concedida àquele que tiver regular, que não tem pendências perante o Estado. A situação que nós estávamos vivendo, que foi ensejadora de uma parte das perdas, é o fato de que o benefício estava aberto. Ele começou fechado, começou sendo restrito àqueles que estivessem irregulares, ele foi aberto para oportunizar as pessoas que regularizassem a sua vida, para na sequência ele ser fechado de novo. Nesse momento ele foi fechado. Para você fruir dessa carga de 10%, 10,15%, é importante que você esteja regular perante o fisco. Se não estiver regular perante o fisco, não vai poder gozar dessa fruição. Esse é um passo importante, porque a perda de arrecadação está justamente nessa camada, onde nós temos aqueles contribuintes que eram devedores do Estado e que ainda faziam jus ao benefício e não quitavam suas dívidas e acumulavam dívidas novas. Então, isso não é possível. Você pegar só a parte boa do acordo, pegar a redução de carga, não pagar
os seus encargos, não cumprir suas obrigações tributárias e ainda acumular dívidas em cima da carga reduzida. Tivemos compreensão do setor, foi feita o ajuste normativo e acredito que a partir desse mês nós temos que esperar uns 2 ou 3 meses para nos posicionar de forma conclusiva. Existe assim, alguma política dentro do Estado, alguma preocupação com relação, por exemplo, à compra direta que é feita pelas construtoras que têm grande empreendimento e tal? O comércio reclama que elas têm comprado direto da indústria, que é ilegal, ou seja, você atravessa o negócio, né? E o Estado acaba perdendo também arrecadação com isso. O Estado, a Secretaria de Fazenda, tem se preocupado com relação a essa questão? Muito. A Secretaria de Fazenda hoje, ela tem instrumentos, como diz o Paulo, para fazer cruzamentos eletrônicos. Nós estamos tendo acesso a um conjunto de informações imobiliárias muito importantes. Temos convênio com o CREA e para obter informações acerca das construções que são feitas no estado de Mato Grosso. Temos convênio também com os municípios e nós estamos tratando e analisando essas informações. Aqueles construtores que não estiverem cumprindo a legislação